Não há anúncio, não há fogos, não há anjos tocando trombetas ou alguma placa luminosa dizendo «Parabéns, você superou aquilo». A verdade é que, na maioria das vezes, a dor apenas para de doer e você nem percebe. Você está vivendo, talvez distraído, talvez cansado, talvez só tentando atravessar mais um dia qualquer, quando algo acontece. Aquela cena, aquela voz, aquele tipo de situação que antes te desmontava por dentro, mas agora algo está diferente. Você sente um leve incômodo, um sussurro do que já foi grito, mas não há queda, não há espiral, não há colapso. Você segue, como quem reconhece um antigo inimigo passando na rua e, ao invés de travar os músculos e preparar a alma para o impacto, apenas pensa: "Ah, você ainda existe?" E segue. Essa é uma das expressões mais autênticas da cura. Quando os gatilhos perdem o gatilho. Quando aquilo que te arrancava o chão agora só balança um pouco o teto. Quando a tempestade ainda vem, mas você já tem onde se abrigar. Carl Jung dizia que os traumas não desaparecem. Eles se transformam. E, quando não transformados, permanecem enterrados no inconsciente, agindo como complexos autônomos. Forças internas que tomam o controle das nossas emoções e reações. Eles moldam a forma como reagimos a críticas, a rejeições, a elogios até. Fazem a criança ferida dentro de nós gritar com a voz de um adulto, fazem o corpo reagir como se o passado estivesse acontecendo de novo, mesmo quando o presente está calmo. Mas aí acontece algo milagroso. Não milagroso no sentido religioso, milagroso no sentido psicológico. A dor se organiza. Você começa a fé a olhar para aquela memória como quem olha uma fotografia antiga. Ainda há emoção, claro, mas ela não te arrasta mais. Você consegue contar sua história sem engasgar. Você consegue visitar aquele lugar interno sem se perder lá dentro. E não, isso não acontece porque você ficou mais forte. Não é questão de força, é questão de integração. Aquela parte da sua história que antes estava congelada no tempo, finalmente se moveu. Sabe aquela sensação de injustiça antiga que te deixava em chamas? Aquele olhar de desprezo que te perseguia em todas as relações? Aquela ausência que se infiltrava em todos os abraços que você recebia? De repente, tudo isso ainda existe, mas enfraqueceu. É como se a ferida ainda estivesse lá, mas coberta por pele nova. A cicatriz não sumiu, mas ela já não dói ao toque. E talvez o mais fascinante disso tudo é que, quando essa mudança acontece, você nem se dá conta de imediato. Você pode até duvidar: será que eu fiquei frio, insensível, apático? Não, você ficou inteiro. É que pela primeira vez, o seu sistema nervoso não colapsou diante de um eco do passado. Pela primeira vez, a sua psique percebeu: isso aconteceu, mas não está mais acontecendo. Você saiu do transe do trauma. Jung ensinava que, enquanto algo permanece inconsciente, ele se repete como destino. Mas quando trazemos à luz o que estava nas sombras, deixamos de ser reféns. É o que chamamos de metabolizar a dor, digeri-la com a alma. Ela vira material psíquico, vira aprendizado encarnado, vira maturidade. E então, um dia, você se vê naquela mesma situação, sendo ignorado, criticado, rejeitado, testado, e em vez de desabar, você simplesmente respira. Você observa, você pensa, interessante, e segue. Isso não é frieza, é liberdade. É o ponto em que o passado para de morder porque você parou de sangrar. É quando você não reage, você escolhe. E aqui está o mais poético dessa etapa da cura. Ela é silenciosa. Você não se sente herói, não sente orgulho, não corre para contar a alguém. Você simplesmente sente normalidade. Mas essa normalidade é tudo, entende? Ela é o alívio que você implorou por anos. Ela é a ausência de dor onde antes havia tormento. Só que agora, por estar em paz, você quase esquece de valorizar isso. Então me permita te lembrar. Isso é gigante. Você caminhou até aqui. Você se despediu de versões suas que gritavam, que imploravam, que batiam portas internas desesperadas por reconhecimento. E hoje, você não precisa mais provar nada, nem a si, nem a ninguém. Você não reage como antes porque você não é mais o de antes. E isso, meu amigo, minha amiga, é um dos maiores sinais de cura que a alma pode te entregar.
Você já tentou resolver o seu próprio paradoxo? Já se pegou dizendo, eu sou tão grato pela minha vida, mas às vezes tudo me sufoca. Ou, eu amo essa pessoa, mas também quero distância. Ou até mesmo, eu confio em mim, mas não faço ideia do que estou fazendo. E então vem a culpa. A mente cartesiana entra em pânico. O seu sistema interno grita, escolha, defina, resolva. Como se fosse impossível sentir duas coisas ao mesmo tempo, como se a contradição fosse sinônimo de confusão, e não de complexidade. Pois bem, Jung viu isso antes de todos nós, e chamou de função transcendente a capacidade da psique de suportar o conflito interno sem implodir. É quando você para de tentar ser coerente, e começa a ser real. A cura começa a se manifestar quando você tolera se contradizer, quando você não precisa mais matar uma parte sua para viver a outra, quando você aceita que dentro de você mora um monge e um selvagem, uma criança e um cínico, uma alma doce e uma vontade de destruir tudo, e nenhuma dessas partes precisa ser eliminada, elas só querem ser ouvidas. Por muito tempo, tentamos viver segundo um ideal, um eu sem falhas, sem ambivalências, um eu resolvido. Mas esse eu não existe. E quanto mais tentamos nos adequar a ele, mais violentamos a nossa própria verdade. É nessa violência interna que nascem as doenças emocionais. É nesse esforço de ser unicamente luz que nos tornamos sombra. Você se lembra da última vez que sentiu culpa por sentir raiva? Ou vergonha por se sentir frágil quando deveria ser forte? Ou se achou um hipócrita por querer liberdade, estando em um relacionamento que você também ama? Esse tipo de autocrítica feroz é a voz do ego tentando manter uma imagem estável de quem você deveria ser. Mas a cura acontece quando essa voz começa a perder força, quando a instabilidade emocional deixa de ser um sinal de falha e passa a ser reconhecida como o que é, a dança natural da psique em busca de integração. Imagine sua alma como uma corda bamba, de um lado o desejo de se apegar, do outro o impulso de se libertar. Você vive no meio, oscilando, caindo às vezes, se equilibrando outras tantas. Antes isso te destruía, agora isso te molda. Sabe o que isso significa? Significa que você não se quebra mais toda vez que percebe uma contradição interna. Significa que você amadureceu emocionalmente ao ponto de reconhecer que a verdade não é binária. A verdade humana é fluida. Você pode amar alguém e desejar distância. Você pode estar feliz e, no mesmo segundo, sentir um vazio cortante. E tudo bem. A cura se manifesta quando a sua mente para de exigir que o coração seja lógico. Quando você aceita que a psique não se move em linha reta, mas em espiral, e que aquilo que ontem te pareceu resolvido pode voltar amanhã sob outra forma. E ainda assim, isso não anula o quanto você evoluiu. Jung dizia que nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes alcancem o inferno. Traduzindo, não existe luz sem sombra, não existe elevação sem ambivalência. A alma que quer subir precisa antes suportar sua profundidade. E sabe qual é o termômetro disso tudo? A sua capacidade de ficar com o desconforto sem se trair. Antigamente, diante de uma incoerência interna, você corria para resolver. Hoje, você consegue apenas observar. Você não precisa mais decidir entre ser forte ou vulnerável. Você aceita que é os dois e que é justamente isso que te torna inteiro. E isso não é estagnação, é clareza. A contradição deixa de ser uma rachadura e vira solo fértil. Você planta ali, você cresce ali, você passa a compreender os outros ali. Porque quem aceita seus próprios paradoxos julga menos o dos outros. Você vê alguém oscilando, sendo incoerente, sendo humano, e ao invés de apontar o dedo, você se reconhece. E nesse reconhecimento brota empatia. A maior parte das guerras, internas e externas, nasce da negação da ambiguidade, do desejo desesperado de que tudo seja claro, limpo, definitivo, mas a alma não opera assim. E a cura começa quando você para de exigir que ela o faça. Hoje, talvez você olhe para uma situação e pense: sim, eu estou confuso. Sim, eu sinto amor e medo ao mesmo tempo. Sim, eu desejo duas coisas que se anulam. E está tudo bem, eu posso suportar isso, eu sou isso.
Esse espaço de ambiguidade não é fraqueza, é coragem. É ali que mora a verdadeira lucidez, aquela que não precisa mais entender tudo para viver bem. Você hoje não é alguém que resolveu seus conflitos. Você é alguém que sabe habitá-los sem se afogar. Alguém que olha para dentro e diz: eu não sou simples e não preciso mais fingir que sou. E se você chegou nesse ponto, onde a contradição já não te rasga, mas te revela, então há algo em você que já se curou, ou que, ao menos, já aprendeu a viver em paz com o que nunca terá resposta. Isso não é o fim do caminho, mas é o início de uma nova forma de caminhar, mais humana, mais inteira, mais sua. Você já percebeu como, por muito tempo, viveu tentando corrigir reflexos que nem eram seus? Alguém te olhava com desconfiança, e você tentava parecer mais confiável. Alguém te tratava como frágil, e você se esforçava para ser forte. Alguém dizia que você era difícil, frio, exagerado, e você acreditava, você moldava seu comportamento, sua voz, seu jeito, para se encaixar em imagens que nunca nasceram de você, mas sim do outro. Essas são as projeções, as lentes que as pessoas colocam sobre você, criadas a partir das partes que elas não conseguem enxergar em si mesmas. E você, vulnerável, inseguro, querendo ser aceito, ia lá e tentava caber naquela lente torta como quem entra num espelho trincado e tenta parecer inteiro. Durante muito tempo, você foi personagem do roteiro emocional dos outros. E o pior, nem percebeu, porque as projeções não vêm com legenda. Elas chegam disfarçadas de críticas sinceras, de conselhos bem-intencionados, de elogios envenenados, de silêncios acusadores. E se você não tem clareza sobre quem é, você absorve, você carrega o que não é seu, você vira um depósito das inseguranças alheias. Carl Jung foi um dos primeiros a dizer, com clareza cirúrgica: aquilo que nos incomoda nos outros pode ser a projeção daquilo que negamos em nós mesmos. E o oposto também é verdadeiro. Aquilo que os outros te jogam, e muitas vezes com força, não fala sobre você. Fala sobre eles. O pai que te chamava de rebelde porque não aceitava questionamentos. A mãe que dizia que você era frio porque não suportava a própria dor. O amigo que te achava arrogante quando na verdade você apenas sabia dizer não. Essas acusações moldam nosso senso de identidade quando ainda estamos frágeis demais para duvidar. E então passamos a vida tentando provar que somos o oposto do que nos acusaram, mas isso também é prisão. Viver para negar o que projetaram em você ainda é viver refém. A cura começa quando você percebe: isso não é meu. Quando alguém te chama de algo, e em vez de engolir, você observa, questiona. Você sente a frase batendo na sua pele, mas ela não atravessa. Ela não entra, porque você aprendeu a reconhecer o que é projeção e o que é verdade. Esse é um ponto de virada profundo. Quando o espelho quebra, e ao invés de tentar colar os pedaços, você decide construir um reflexo próprio. Você para de aceitar versões distorcidas de si. Você para de interpretar papéis escritos por traumas que nem são seus. Antes, bastava alguém insinuar que você era difícil e você mergulhava em culpa. Hoje, você escuta e apenas pensa. Talvez você esteja lidando com a sua própria dificuldade. Isso não é arrogância, isso é diferenciação. É a alma aprendendo a colocar limite entre o que é interno e o que é injetado de fora. Porque o outro sempre estará projetando. Sempre. Nós todos fazemos isso. É inevitável. Mas a diferença é que agora você sabe onde termina o mundo do outro e começa o seu. Você já não se adapta automaticamente à expectativa alheia. Você já não precisa provar o contrário. Você já não se explica o tempo todo. Você apenas é. E essa presença sólida, silenciosa, é uma das maiores provas de que você está se curando. Você aprendeu a habitar a sua forma, não a forma que esperam de você. Isso tem um preço, claro, porque nem todo mundo vai gostar da sua versão real. Ela não é tão conveniente, ela não se curva fácil, ela incomoda quem precisa que você continue cabendo no molde de sempre, mas tudo bem. Você não veio até aqui para ser aceito por quem só te vê através do próprio espelho rachado. Você veio para lembrar de quem é quando ninguém está olhando, e isso exige coragem. Exige encarar os próprios vazios, sem se preencher com os olhares alheios. Exige abandonar o papel de camaleão e suportar a angústia de, às vezes, não ser compreendido, mas há uma paz que nasce dessa solidão.
Uma paz estranha, mas verdadeira. Ela diz: eu posso não ser quem você imagina, e sinceramente isso não é mais um problema meu. Essa paz não tem palco, não tem likes. Ela não é performática, ela é íntima, silenciosa, intransferível. E se você já consegue sentir isso, mesmo que em lampejos, se você já consegue perceber quando está sendo alvo da sombra do outro sem absorver como culpa, então há algo em você que se libertou. Algo que não precisa mais ser visto para se sentir real. Essa é uma das maiores expressões da individuação, a capacidade de existir por si sem precisar ser reflexo de ninguém, porque no fim das contas, o verdadeiro espelho não está fora, ele está dentro, e você só enxerga a si mesmo de verdade quando para de tentar caber no olhar dos outros. Nem sempre a cura se apresenta com força. Às vezes ela vem como um sopro, um arrepio sem motivo, um suspiro que não nasceu da dor, mas de alívio. Você está lavando a louça, distraído, e percebe que está cantando baixinho. Está caminhando pela rua e sente o sol tocar sua pele de um jeito gentil. Está olhando para uma cena comum, uma criança brincando, um cachorro dormindo, o barulho da chuva, e algo dentro de você diz: isso aqui é bonito, isso é vida voltando. Mas não a vida que você esperava, não a euforia, não o clímax hollywoodiano, não a alegria de capa de revista, é outra coisa, mais delicada, mais silenciosa, mais verdadeira. Jung chamava isso de contato com o self, o centro organizador da psique, que une consciente e inconsciente. É um estado em que você não precisa entender tudo para sentir que está no lugar certo. É quando o caos ainda existe, mas você não precisa mais combatê-lo. Você caminha com ele, você dança com ele. E então surge uma sensação inesperada: significado. Mas cuidado, não confunda com propósito no sentido de missão grandiosa, plano de carreira ou legado espiritual. Aqui, significado é algo quase invisível. É você sentir que estar vivo, do jeito que está, já é suficiente. Por muito tempo, você achou que precisava conquistar algo para se sentir inteiro, que a cura chegaria junto com estabilidade, reconhecimento, segurança. Mas, de repente, algo muda. Você ainda não tem todas as respostas, ainda sente medo, ainda tropeça em velhos padrões. Mas mesmo assim, há um tipo de sentido pulsando por baixo de tudo isso. E isso não vem de fora, vem de dentro. É uma mudança de eixo. Antes tudo girava em torno do ego, do eu quero, eu preciso, eu mereço. Agora, sem que você perceba, começa a girar em torno de algo maior. Algo que não se explica, mas se sente. Como se uma bússola silenciosa dentro de você voltasse a apontar para algum lugar, não fora, mas dentro. Carl Jung escreveu sobre isso como o reencontro com o luminoso, a experiência de tocar, ainda que brevemente, algo sagrado, algo que escapa da linguagem, mas que transforma a percepção. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Não precisa ser em um templo, pode ser em um suspiro, num café simples, num abraço não planejado. É quando você para de sobreviver e começa a participar. Antes você via a vida como um campo de batalha. Agora ela parece uma conversa. Mesmo quando te desafia, mesmo quando te testa, ela parece querer te mostrar algo, não apenas te ferir. Você começa a notar coincidências que parecem mensagens, sinais que não fazem sentido racional, mas que te tocam profundamente. O livro certo, a pessoa certa, a palavra que você precisava ouvir, dita por um estranho no metrô, não é mágica, é percepção, é o inconsciente dialogando com o mundo externo. Jung chamou isso de sincronicidade. E quando isso começa a acontecer, algo muda na sua postura diante da existência. Você se torna mais permeável, menos defensivo, menos blindado e, paradoxalmente, mais forte. Porque a verdadeira força não vem da rigidez. Vem da capacidade de se abrir sem se perder, de sentir sem colapsar, de acreditar mesmo depois de ter desacreditado de tudo. E se você já sentiu isso, mesmo que por um segundo, mesmo que não consiga explicar para ninguém, isso é cura, é a alma sussurrando. Você ainda está aqui, e apesar de tudo, você ainda é capaz de se maravilhar. Esse tipo de maravilhamento é raro, não se compra, não se força, não se planeja. Ele vem quando você menos espera.
depois de dias cinzentos, depois de derrotas internas, depois de pensar que nada mais faria sentido e então algo pequeno, quase insignificante, acontece. E você sente vontade de ficar. Não fugir, não desaparecer, ficar. Essa vontade de permanecer é talvez o maior sinal de todos. A vontade de continuar mesmo sem garantia, de amar mesmo sem controle, de cuidar mesmo sem retorno, de viver mesmo sem saber como. Isso não é otimismo barato, não é positividade tóxica, é um sim sussurrado à vida, um sim cansado, talvez, mas ainda assim, um sim. E se esse sim já surgiu aí dentro, ainda que tímido, ainda que instável, então você voltou. Voltou a viver, não como antes, mas como alguém que passou pelo deserto, e agora ouve a água correndo por dentro. Você chegou até aqui, leu ou ouviu cada palavra, acompanhou cada camada desvelada dessa jornada silenciosa chamada cura, e talvez, sem perceber, alguma parte sua tenha se reconhecido, se lembrado, se abraçado. Porque no fundo, esse vídeo não era sobre 7 sinais, era sobre você, sobre aquilo que já mudou em você, mesmo sem alarde, sobre a força que cresceu no escuro, sobre a beleza que brotou no meio do caos. O encontro com si mesmo significa, antes de tudo, o encontro com a própria sombra. Carl Jung. Você passou tanto tempo tentando entender por que ainda dói, que esqueceu de notar que já não dói como antes, e agora talvez você perceba. A transformação mais profunda não grita. Ela sussurra, e espera que você escute. Você não precisa ser outro. Você não precisa ser melhor. Você só precisa ser inteiro. E inteiro, você já está ficando. Preciso te contar uma coisa. Houve um tempo em que eu achava que estar curado era acordar um dia e não sentir mais nada. Como se as dores antigas fossem desaparecer como fumaça. Esperei por esse dia, como quem espera um milagre. Mas ele nunca veio. O que veio foi outra coisa. Lembro de uma manhã comum. Céu nublado, café morno e uma lista de tarefas me esperando. Tudo absolutamente normal, até que tocou uma música, antiga daquelas que me faziam desabar, e eu só respirei. Não chorei, não desabei, não entrei em espiral, eu só ouvi, e naquele instante eu entendi. Eu não era mais o mesmo. Era isso. A cura tinha chegado, disfarçada de normalidade, vestida de cotidiano, e é por isso que eu fiz esse vídeo. Para te lembrar que, às vezes, o maior sinal de cura é você não perceber que está curado. Se você sentiu algo aqui, se algo mexeu contigo, foi porque uma parte sua reconheceu o caminho. E é por isso que eu te agradeço, por confiar em mim o suficiente para se ouvir.